O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramando-se desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-los mal e a provocá-los sempre sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de uma grande mulher na nossa tradição cristã católica, mas também na tradição do cristianismo. Uma mulher que, com seu temperamento forte, mas ao mesmo tempo com sua humildade e docilidade a Deus, fez uma marca importante na vida da igreja, na renovação da nossa história de igreja. Chama-se Santa Teresa d'Ávila, de Ávila por causa do lugar onde ela nasceu. Ela também é considerada uma reformadora da igreja, ou como a gente chama de contra-reforma, né? Naquele momento em que Lutero dividia a igreja de Cristo no Ocidente, Teresa se manifestava como aquela que não queria uma reforma da igreja por dentro, mas sem que isso rompesse a esposa de Cristo, sem que ela precisasse passar por uma divisão, por uma quebra. Até porque o desejo e o sonho de Deus sempre foi que a igreja permanecesse unida. Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia, como eu e tu somos um. Então esse sonho de Jesus foi vivido, foi assumido por Teresa no seu interior. Eu gostaria de chamar quem estiver aí no fundo, né? Esses dias o som não está muito legal lá no fundo, às vezes vocês não vão ouvir bem. Se vocês quiserem vir para frente, tem bastante lugar, né? Só a questão do som. Então Teresa d'Ávila vai manifestar isso a partir das leituras que ela foi fazendo de São Paulo. E a partir de dentro dela, ela começa a sentir a experiência, o chamado de Deus, a partir do mistério da Trindade. Por isso a igreja também vai considerá-la doutora da nossa igreja, porque o seu ensinamento, além de ser saboroso, leve, gostoso, é de uma profundidade, é de uma sabedoria, é de uma mulher que conseguiu mergulhar no mistério trinitário. Tanto que a gente vai dizer que, após Teresa d'Ávila, a forma de entender a Trindade modifica-se profundamente. E o centro da espiritualidade de Teresa é descobrir que toda atividade humana já é um exercício de resposta à ação de Deus em nós. Então, nessa descoberta de Teresa, nesse mergulho interior, Teresa começa a descobrir que nossas ações de buscar Deus já é resposta a um Deus que nos busca desde sempre. É dela que os teólogos vão dizer que todos nós somos uma pergunta aberta para uma resposta divina.
Que bonito quando a gente consegue descobrir qual é a minha pergunta, qual é a minha questão, o que dá sentido à minha vida enquanto abertura. E aí a gente descobre que essa abertura só se sacia, só se enche, só se planifica quando Deus é nosso tudo. Quando a gente descobre em Deus aquela fonte de água viva que preenche o nosso interior, que apazigua a nossa alma. Daí então Teresa vai fazer essa experiência bonita. Imagina, uma mulher ativíssima no seu tempo, reformadora, arrumava mosteiros, né? Saía para todos os cantos e ao mesmo tempo tinha uma fonte, né? Que a alimentava diariamente na sua espiritualidade e que faz Teresa então dizer, né? Nada te turbe, nada te amedronte, só Deus basta. A paciência tudo alcança. Então ela vai fermentando, né? Esse conhecimento íntimo, profundo do ser de Deus. A carta aos Romanos foi para Teresa quase que uma carta magna, né, da sua vida espiritual. Quando ela lia que o Espírito de Deus é derramado sobre nossos corações e dentro de nós esse Espírito clama Abá, Pai. Teresa descobre que não é o muito fazer que sacia a alma, mas é o sentir e saborear profundamente a palavra de Deus. Deixar que essa palavra brote, né? Que ela faça mesmo aquilo que Paulo escreveu na carta aos Romanos. E daí ela vai criar uma tradição de que, para que o cristão aprenda a rezar, não é necessário multiplicar palavras, ficar falando blá, blá, blá o tempo todo com Deus, quase querendo ensinar Deus, né? O que Deus tem que fazer para nós. Ó, Senhor, faz isso. Ó, Senhor, faz aquilo. Teresa, então, ela descobre que o sentido verdadeiro e profundo é de um pai que cuida da gente, de um pai que nos olha, de um pai que nos guia, de um pai que nos sustenta. Então, a oração em Teresa d'Ávila começa a ser muito mais a experiência da gratidão, do reconhecimento, da bondade profunda de um Deus que nos acompanha do início até o fim da nossa existência. Nele somos, vivemos e por ele nós caminhamos, de São Paulo. Então, é nesse sentido que Teresa vai ensinar às suas monjas, a primeiro lugar numa espiritualidade cristã: nunca reze sem a palavra de Deus. Teresa dizia que ela tinha uma dificuldade imensa de rezar sem a Bíblia. Por quê? Porque ela tinha um perigo de distrair. Ela falava que a louca da casa, né, a mente, a fantasia, né, as imaginações, a distraía daquela oração. Então, quando ela estava com a palavra quase que a disciplinava, a orientava, a norteava a ficar centrado em Deus. Esse foi um ponto fundamental na doutrina de Teresa. Um segundo ponto que Teresa vai falar, para que a gente aprenda a viver a palavra, saborear a palavra, não é multiplicar palavras, como eu disse, mas é pegar uma expressão da Bíblia, uma palavra que nos toca naquela leitura, e ficar falando ela o dia inteiro. A gente vai falar isso de ruminação, né? Ruminar uma frase, ruminar uma palavra, ruminar um pequeno texto da Bíblia. A gente faz isso, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu sou bom pastor, cuido das minhas ovelhas, né? A ti basta a minha graça. Então ela começou a mostrar que a espiritualidade não era o muito, mas a intensidade do coração, o descansar a nossa vida no coração de Deus. E veja que eu estou falando de uma mulher, gente, extremamente agitada, perturbada pelo seu momento histórico, divisão de igreja, dificuldades com a Inquisição, né? Porque a Inquisição queria perseguir aquilo que eles achavam que era uma forma já de protestantismo dentro do catolicismo, né? Falar de vida interior lembrava para os padres daquela época, né? Quase que uma afronta, quase que voltando ao sentido de Lutero, né? Então, e Teresa, para não falar de vida interior, ela falava de castelo interior, né? Para não dar a entender que ela estava sendo influenciada por Lutero. Ela nem sabia quem era Lutero.
Mas, então ela começa então a usar essas outras metáforas para falar que a gente precisa alcançar a vida interior. E aí ela vai dar ensinamentos bem bacanas, por exemplo, práticos na espiritualidade para a gente não cair no orgulho, na arrogância. Então, por exemplo, muitas pessoas avançam às vezes na fé e não têm paciência com quem está começando. E aí às vezes a gente quer exigir do que está começando, né? Que ele tenha a mesma estrutura que a gente que já está há anos. E acabamos esquecendo que para a gente ter subido, nós caímos, nós machucamos. Então Teresa está chamando a atenção para que os cristãos aprendam a ser misericordiosos com aqueles que estão começando a vida cristã, que vão falhar, que vão cair. Então isso inspira muito a nossa forma de ser igreja. Uma outra dimensão também de Teresa era a sua forma, né, jocosa de viver. Ela chegava muito tarde da noite no mosteiro, e o mosteiro feminino ele tem uma grade que separa da igreja. E como ela tinha que rezar sozinha, né, ali, ela via certo vulto passando na frente do Santíssimo. Aí ela falava espanhola, el diablo. Ele ficava com medo, né? Aí via de novo o vulto passando na frente do Santíssimo. El diablo! E aí ela, mais medo ainda, né? Aí ela parava e falava, não, deixa eu olhar direito. E na terceira vez ela viu que era o sacristão. Ela falou, não, é il sacristone. Porque se fosse o diabo, ele teria se ajoelhado aos pés do Senhor. Teria feito reverência. O que ela quer? Parece bobagem, depois ela explica. O que ela depois intuiu disso? O perigo de muitos cristãos perderem o sentido de alimentar-se de Deus. Ou seja, numa vida cristã, né, sobretudo a gente que trabalha com as coisas de Deus, as obras de Deus, o perigo é a gente perder o Deus das obras. É se tornar insignificante o altar, o sacrário, a palavra, né? Quando a palavra de Deus já não é mais a palavra viva, que nos entusiasma, que nos alimenta. Quantas pessoas hoje questionam, né, a igreja, criticam, para não vir mais. Perderam o encanto, a capacidade de se deixar surpreender pelas coisas de Deus. Então Teresa está dizendo, cuidado, né? Vocês que buscam fazer as coisas de Deus, cuidado para não perder o Deus das coisas. Mantenham vivo a sua espiritualidade unidas ao Senhor. Então, é o sentido do castelo interior que a gente precisa alimentar na nossa vida de cristãos, né? Então, essa mulher agitada pelo seu tempo acalmava seu coração, percebendo as pulsões, moções, são expressões da época dela, né? A gente não usa mais a palavra moção interior, né? Mas são os movimentos da alma, né? Perceber como é que meu espírito está me conduzindo, me levando, para onde ele me leva, para que direção eu estou indo, né? Quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu tenho rancor. Então, não permitir que os sentimentos, né, as emoções, domine a nossa vontade. E aí Teresa, então, investe muito nesse sentido do discernimento, né? Discernir para onde leva esse mau espírito. Pode levar também a nossa destruição, a nossa ferida, né? Então, ter paciência, nada te turbe, nada te amedronte, né? A paciência tudo alcança. Há quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. E é nessa conexão profunda, né, que a gente vê que o que acontece em Teresa acontece também na vida de Paulo. Paulo é quase que para nós, na leitura de hoje, para alimentar um pouco a gente com a palavra, Paulo é para nós esse modelo de um homem transformado. A carta que lemos hoje é a carta aos Efésios, uma carta linda, belíssima de Paulo, uma das cartas mais poéticas que o apóstolo soube escrever. E a diferença dela com relação às outras é que Paulo aqui já é um homem maduro. Que bonito, né? A gente vê o processo da maturidade de um homem que estava devotado sua vida a Deus. Mostra também nós, a nossa vida, né? Eu como padre, né? Quanto é que eu, nesses 15 anos, preciso ainda, né?
amadurecer, acalmar meu coração, entender as coisas. E também, ao mesmo tempo, perceber que, às vezes, a gente está numa certa situação, como ele, né, como Teresa, que são de confrontos, de conflitos, de dificuldades. A gente vê Paulo escrevendo carta aos Coríntios, sempre brigando com alguém, aos Gálatas, sempre discutindo com alguém, né, aos Efésios também. Então, assim, o tempo todo, esse homem, né, estava assim, discutindo, brigando, falando aos Tessalonicenses contra as heresias, né, de grupos que estavam ali dividindo a comunidade cristã. A Timóteo, ele está falando, respeite esse menino aí que é um moleque. E agora não. Ele é quase como um paizão, um amigo que amadureceu. E por isso é bonito, né, a gente perceber esse amadurecimento. E como que ele fala? Ele fala da generosidade de Deus em relação ao mundo, em relação a nós. Quase que lembrando, né, na fase madura da sua vida, o quanto Deus foi generoso com ele. Quantas vezes ele vai dizer, né, em umas cartas como Romanos, né, que ele tinha um espinho na carne, que ele era um homem duro, orgulhoso, avarento, vaidoso, arrogante. Mas a graça de Cristo, essa generosidade de Deus, essa bondade do Pai, a força de Cristo na vida dele foi impulsionando ele a melhorar. Ou seja, nos anima a não desistir de continuar o processo de nossa mudança, de nossa conversão. Esse sentido da esperança divina, né? Paulo vai falar que Deus espera de nós o melhor. Deus tem esperança na nossa mudança. Deus não desiste nunca da gente. E por isso, então, é um texto que vale a pena depois, em casa, pegarem mesmo para ler, mas de uma forma bem leve, né? Começa assim a carta, o início da carta aos Efésios. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, aos santos. Olha que bonito. Primeira coisa, a qualidade que Paulo já vê na igreja de Cristo. Todos somos santos, porque somos batizados. Santidade não significa não pecar. Santidade significa que Deus que nos amou não volta atrás no seu plano. Então Paulo foi construindo a sua compreensão para compreender melhor os que falham, os que erram. Ou seja, não está montado a santidade em cima do que eu faço, mas da fidelidade do Deus que me salvou e que não volta atrás. Por isso a igreja é santa, não porque ela não peca, mas porque Deus não desiste dela. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha igreja. Significa que Deus coloca a sua mão e abençoa. E aí Paulo diz assim: a vós, meus filhos, a graça, a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz um hino de louvor que ajuda a gente a viver diariamente a nossa vida de cristão. Benedire, dizer o bem. Paulo começa a entender que a vida é louvor. Mais tarde ele vai falar, né? Em tudo dai graças, mas em todas as circunstâncias louve o Senhor. E ele diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo que a maior grandeza desse mundo é que Deus se revela como Pai. O sonho de Deus é unir todos os povos. Seu amor por Israel era destinar seu amor por toda a humanidade e, a partir de Israel, salvar a todos nós. Seria muito mesquinho se o plano de Deus acabasse somente no povo de Israel. Seria muito tacanho e pequeno se toda essa providência, todo o privilégio desse povo terminasse nele. Deus queria e quer que o seu plano de amor alcance cada um de nós, incluindo, chamando, invocando, convocando, né? Para que a gente se volte para esse amor. E aí ele diz: esse Pai nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união em Cristo. Ou seja, judeus e pagãos, por graça, estão unidos em Cristo Jesus. Nós todos sabemos que somos pagãos, né, de origem, mas por graça divina Deus enxertou-nos em Cristo e nos tornou herdeiros
da promessa feita a Abraão. Olha para o céu, Abraão, e veja as estrelas. Olha para o mar e veja as areias. Assim será meu povo. Então aquele Deus foi sonhando, né, com a salvação, foi nos amando na particularidade do seu povo. Esse evangelho, essa passagem é tão profunda que o teólogo suíço-alemão, Hans Urs von Balthasar, chega a escrever um livro que ele vai chamar de Universal Concreto. Cristo é a vontade salvífica universal de Deus, mas que nos salva na particularidade da nossa história, da nossa cultura, do nosso povo, do nosso jeito. Cristo não quer que a gente seja europeus, mas quer que a gente aprenda a partir da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa devoção aos santos, perceber a riqueza da sua graça, perceber a força do seu amor, perceber que o que ele fez em São Sebastião, ele faz em cada um de nós. Eu fico tão feliz quando eu vejo o Carlos aqui, né? O amor que ele tem por São Sebastião, a inspiração. Ele olha para São Sebastião e ele fala: Padre, eu vejo nesse homem soldado de Deus algo que ilumina a minha vida. E isso é bonito, entendeu? Então, jovens que se inspiram em formar em si, né, a bravura, a coragem, o cavalheirismo, essa energia que pulsa na vida dos santos. E aí ele diz: por que acontece tudo isso? Olha a descoberta de Paulo. Por isso que eu acho que Paulo é fantástico. Porque em Cristo o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia nos escolhido em Cristo. Está revelando o mistério da Trindade e está mostrando que o mundo só tem seu sentido porque antes dele ser feito, Deus já nos escolheu na sua mente, no seu coração, no seu amor. Já nos pensou em ser filho, o universal concreto, né? Essa dimensão profunda. E aí Paulo continua: para quê? Para que todos sejamos santos, imaculados. Então todos carregamos, apesar das misérias nossas, algo que brilhou na Virgem Maria. Algo que encanta quando olhamos para a imagem da Senhora, nossa mãe, que é a dimensão da imacularidade, ou seja, a não mácula nela revela em nós a imagem de Deus. A gente diz assim, a imagem indelével, a imagem que não se apaga. Veja, por isso que eu falo, Deus tem esperança porque Ele deixou em nós algo de fundamental, que ninguém pode apagar, ninguém pode tirar de nós. E ao olhar para Maria, a Imaculada, eu devo fazer o exercício de perceber em mim uma dimensão que só Deus entra e que ninguém pode destruir, né? Paulo chega a dizer isso, né, numa outra carta, que o que é que pode nos separar do amor de Deus? A morte? O pecado? O inferno? A maldade? As perseguições? Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque ao morrer, o Filho de Deus revela para nós a maior de todas as graças que o demônio não podia perceber. A graça de destruir na raiz, na radicalidade do amor de Deus, o vazio do nada sem Deus, que é o inferno. Então é esse sentido profundo que faz com que a igreja entenda que a criação não está dividida no momento do pecado e da graça, mas que esses dois momentos do criado só tem sentido porque Deus cria para salvar e Deus salva para nos recriar dentro de si. É um movimento de amor que vem desde a eternidade. Paulo diz assim, é esse o sentido de santidade. Santo não é quem não peca, mas é quem pecando levanta, porque confia, porque acredita, porque algo dentro de si ilumina-nos a viver melhor. E Paulo diz tudo isso sob o olhar de Deus no amor. Não é mais na cobrança, na radicalidade, na maldade. A gente viu no Evangelho, né?
Pessoas maldosas, às vezes religiosas, né? Têm a chave para abrir a graça, mas fecha para que outros não entrem. Às vezes a gente vê movimentos, né? Grupos, seitas, que acham que estão salvos e quem não pensa como eles está no inferno. Isso não corresponde com o sonho de Deus. É só ler bem a carta, né? E aí Paulo vai dizer assim: tudo isso Deus fez nos predestinando. Olha que expressão pesada, né? Predestinação. A gente não é espírita, tá? A gente não acredita em predestinação. Estou predestinado. Não, não é nesse sentido. A gente tem sim uma predestinação. Ou seja, na fundação do mundo, Deus colocou em nosso coração uma sede, um desejo de infinito, que é Ele. Predestinado. Não quer dizer que eu não tenho liberdade. Eu tenho liberdade para não querer Deus. Mas quando eu não quero Deus, eu estou destruindo a minha essência. Quando eu não quero beber dessa água do infinito, eu estou destruindo em mim a fonte que me liberta. Quando eu quero ficar preso sobre mim mesmo, no meu egoísmo, eu estou destruindo em mim a minha capacidade de humanizar-me. Por isso, predestinação significa que Deus nos fez para Ele. Santo Agostinho vai dizer de uma forma bonita, né? Fizestes um Senhor para vós, e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Que profundidade, que sabedoria. E aí Paulo diz, para sermos filhos adotivos por intermédio de seu Filho Jesus, conforme a decisão da vontade do Pai. E a vontade do Pai, gente, é salvífica, é soberana. Deus vai fazer de tudo para salvar a todos. O Papa João Paulo II, quando veio no Rio de Janeiro e viu aquele contraste entre poucos muito ricos e muitos na miséria, ele disse, ao ver isso não tem como não clamar a voz de Deus contra a situação do Brasil. E aí, o João Paulo II disse assim, o reino de Deus vai fazer-se com nós, sem nós e apesar de nós. Bom se for conosco, ruim se for contra nós, com nós, ruim se for sem nós, mas pior se for contra nós. Quando os cristãos não conseguem se dar conta da vontade salvífica universal de Deus, quando a gente cai num conformismo, numa preguiça e deixa de evangelizar a nossa sociedade, a gente vai perdendo isso. E aí Paulo então diz, tudo isso para o louvor da glória do Pai, que na sua graça acumulou-nos em seu Filho bem-amado. Pelo sangue dele fomos libertados. Nele nossas faltas foram perdoadas. Que bonito, né, gente? Não porque eu tenho mérito, mas porque a graça do seu sangue derramado na cruz perdoou os nossos pecados. A gente sabe que daqui a pouco o padre, ao levantar o cálice, diz assim, né? Tomando o cálice às mãos, disse, né? Tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Pelo seu sangue fomos libertados, nele nossas faltas foram perdoadas, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos à sabedoria e à prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. E aí Paulo desvela qual é a vontade do Pai. O desígnio benevolente. Deus nos quer bem. Amar é querer bem as pessoas. Amar não é sentimento. Amar não é somente desejo. Amar é um ato da vontade. Às vezes eu estou com raiva de alguém, mas eu tenho que dizer, mas eu posso querer bem a ele. É ou não é verdade? Eu posso ter o sentimento de raiva, mas ninguém manda na minha vontade, só eu. Eu posso transformar minha vontade. Eu não sinto bem com você, mas eu posso querer bem a você. O mistério da vontade do Pai é revelado por Cristo de uma forma que Deus se manifesta como alguém benevolere, aquele que quer o bem e que de antemão determinou em si mesmo levar à plenitude o que foi estabelecido
e recapitulando em Cristo o universo inteiro, tudo que há nos céus e o que existe sobre a terra, o visível e o invisível. Que bonito! Assim Cristo é a cabeça de toda a humanidade que somos nós. É a fonte da igreja, é o sentido profundo. Nele não há mais divisão nem de macho, nem de fêmea, de São Paulo. Não há mais hierarquia de escravos e senhores. Em Cristo não há mais divisão de religião, boas e más, até que Cristo seja tudo em todos. Por isso nós temos a nossa missão, o nosso propósito, que é seguir e querer essa vontade de Deus. Fazer com que esse reino chegue em todos os lugares. Por isso, irmãos, esse dia bonito, né? Desculpa ter prolongado aqui, quase como um estudo, né? Esse texto aqui de Paulo, que é um texto de um carinho, de uma maturidade grande, mas para nos inspirar. Nossa igreja precisa de discípulos missionários. Precisa de nós. Muitas vezes a gente cai num desânimo. Muitas vezes a gente é tentado a desistir. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis. Parece que Deus não existe. Muitas vezes a televisão e o mundo moderno ameaçam-nos. Mas é nessa hora que Deus nos chama, como chamou Teresa. Para ela foi um tempo difícil. Para nós não está sendo fácil. Mas não desanimem. Voltem a sentir e saborear na leitura, na espiritualidade, na busca de Deus, essa palavra viva, essa palavra chamegante, essa palavra que é chama de amor, que encanta-nos, que nos faz redescobrir o sonho de Deus, que em Jesus é unir-nos todos. Enquanto tiver desunião no mundo, é sinal que nós temos que trabalhar bastante. Enquanto tiver ódio e violência em nossos bairros, e está cheio aqui, é sinal que temos que fazer muito. Às vezes, ajoelhar é fundamental, mas também arregaçar as mangas e sermos missionários em nossa igreja também faz parte disso aí. Temos não somente que fazer obras de Deus, como disse em Teresa, mas temos que nos unir à obra de Deus, que é salvar o mundo, salvar curando, salvar cuidando, salvar fazendo parte. A nossa comunidade cristã aqui precisa às vezes de ministros da Eucaristia. A gente vê, coitada, né? Dona Maria do Bom Despacho está sozinha hoje aqui. E aí a gente não tem ministros quase. Final de semana eu vejo assim uma igreja vazia de jovens. E aí a gente vê tantos jovens morrendo cedo nas drogas. E se vocês forem esperar o padre para fazer isso, nós não vamos conseguir. Nós não damos conta. Aqui está falando Paulo hoje que todos nós, todos, batizados, somos chamados a essa santidade. E santidade não é ficar aqui parado dentro da igreja. Santidade significa atividade. Ir e fazer no mundo acontecer o reino do Pai. Você que é jovem, né, que vai casar daqui a pouco com aquela jovem bonita ali, Maria Cecília, tenha essa coragem, jovem. Nunca desista desse amor. É triste quando um jovem desiste de amar. É triste quando o coração da gente se conforma com esse mundo. Temos tanto para fazer, né? É bonito, né? Ele é acólito. Eu fico sempre falando assim. Às vezes eu vou de manhã cedo, né? Quando eu vou para essa região. E aí eu celebro ali no Glória. Ele já vai adiantado, vai lá no Sagrado Coração de Jesus. Depois à noite ele vai na comunidade dele, que é Santa Terezinha. É algo que encanta a gente. E que tem que despertar isso no coração dos jovens. Porque quando a gente doa a vida, a gente é feliz. Quando a gente se fecha sobre a gente fica igual água podre. Só cria mosquito e bicho, né? Então vamos pedir hoje que essa palavra nos impulsione a não desistir desse amor grandioso de Deus por nós e pelo mundo. E aí eu termino com aquela frase de João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Não para condenar o mundo,
mas para salvar o mundo. Termina assim o Evangelho hoje, né? Jesus dizendo para nós: ai de vós que construís túmulo de profetas. Ai de vós, né? Diz Jesus, que perseguem as pessoas que querem fazer o bem no mundo. Ai de vós, mestres de lei, que tomam a chave da ciência. Vós não entram e não deixam que ninguém entre. Ai de nós se não abrirmos a nossa igreja para ela ser um sinal, um instrumento de salvação na história. Não somos melhores. Só seremos melhores se aquilo que aconteceu em nós acontecer na vida dos outros lá fora. Se ficarmos fechados, somos egoístas. O privilégio se transforma numa coisa feia. Se levarmos isso para o mundo, vai ser maravilhoso o mundo lá fora. Amém?